22 de janeiro de 1991. Em algum lugar do deserto ocidental iraquiano, 300 quilômetros atrás das linhas inimigas, 3 Land Rover 1010 pintados em um tom impossível de rosa param sobre um planalto de cascalho com vista para uma importante rodovia. Os veículos parecem errados, parecem expostos, parecem que deveriam ser visíveis do espaço. Cada um transporta mais poder de fogo do que um pelotão de infantaria leve. 2 metralhadoras montadas, mísseis antitanque Milan, mísseis terra-ar americanos Stinger, adaptados de forma improvisada em suportes no teto. Munição suficiente para combater um batalhão. E eles estão pintados de rosa. Não bege de camuflagem, não marrom do deserto, rosa. Como um caminhão de brinquedo infantil deixado tempo demais sob o sol. As tripulações pertencem ao Serviço Aéreo Especial Britânico. Sua missão é caçar lançadores móveis de mísseis Scud em 120 mil quilômetros quadrados de deserto aberto. As forças iraquianas estão procurando por eles. As aeronaves da coalizão estão procurando alvos. E esses homens conduzem veículos que, à luz do dia, parecem que deveriam brilhar no escuro. Então o sol começa a se pôr, e os Land Rover cor-de-rosa desaparecem. Em menos de 2 horas, eles destruiriam uma instalação de comunicações iraquiana, emboscariam um comboio de suprimentos e desapareceriam em um terreno onde os veículos mais pesados da coalizão não poderiam segui-los. Os iraquianos os chamavam de fantasmas. O SAS os chamava de panteras cor-de-rosa. E durante 6 semanas, no início de 1991, eles reescreveram as regras da guerra no deserto com um esquema de pintura que nunca deveria ter funcionado. Para compreender por que o Serviço Aéreo Especial Britânico conduzia caminhões cor-de-rosa pelo deserto iraquiano, é preciso voltar a 1941, norte da África. O SAS original, fundado por David Stirling, realizou patrulhas de longo alcance pelo deserto em jipes Willys e caminhões Chevrolet, modificados atrás das linhas do eixo. Eles aprenderam 3 princípios. Primeiro, mobilidade é sobrevivência. Blindagem pesada atrai atenção e restringe os movimentos. Veículos leves operando no limite de sua autonomia, em terrenos que o inimigo considera intransitáveis, dominam o campo de batalha. Segundo, o poder de fogo compensa a proteção. Um veículo capaz de destruir o inimigo a 2.000 metros não precisa de blindagem para sobreviver a um confronto a 200 metros. Terceiro, a camuflagem depende do contexto. Aquilo que esconde você ao meio-dia, o mata ao entardecer. O esquema de pintura que funcionou no norte da África em 1942 era um tom específico de rosa. Não rosa vivo, não pastel, um tom rosado claro, desbotado pelo sol e coberto de poeira, que combinava com a cor da paisagem desértica durante a hora dourada antes do pôr do sol e a hora azul depois do amanhecer, quando acontecia a maior parte dos deslocamentos terrestres, quando a visibilidade era longa, mas a percepção das cores estava comprimida. Químicos militares britânicos documentaram a fórmula. Ela foi arquivada e, durante 50 anos, permaneceu guardada em um arquivo. Então Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Em agosto de 1990, os planejadores da coalizão identificaram um problema estratégico. O Iraque possuía mísseis balísticos Scud-B de fabricação soviética, lançadores móveis capazes de atingir Israel ou a Arábia Saudita com ogivas químicas. Se Israel fosse atingido, poderia retaliar, fragmentando a coalizão árabe. Os Scud precisavam ser destruídos antes do lançamento. Caças americanos F-15 Strike Eagle e A-10 Warthog realizaram centenas de missões procurando os lançadores. Não encontraram quase nada. Os Scud eram lançados à noite a partir de rodovias, leitos secos ou posições de disparo previamente selecionadas e depois desapareciam em bueiros ou sob redes de camuflagem antes do amanhecer. O poder aéreo sozinho não conseguia resolver o problema. A missão foi entregue às Forças de Operações Especiais, a Delta Force americana e o SAS britânico. O conceito era simples: inserir pequenas equipes profundamente atrás das linhas iraquianas, em veículos leves o suficiente para evitar a detecção, rápidos o suficiente para escapar de perseguições e fortemente armados o suficiente para destruir qualquer coisa que encontrassem. Viver dos veículos durante semanas, navegar pelas estrelas, informar sobre os lançamentos de
Scud, destruir os lançadores quando possível. O SAS escolheu o Land Rover Multi-10, a variante militar de distância entre eixos longa do Defender. Ele não era rápido, não era blindado, não era sofisticado. A velocidade máxima em estrada era de 100 km por hora. A proteção era apenas chapa metálica. O motor era um Rover V8 de 3,5 litros que produzia 34 cavalos de potência. Mas ele possuía 3 qualidades importantes. Primeiro, era mecanicamente simples. Um soldado do SAS poderia reconstruir todo o sistema de transmissão em um leito seco no deserto, usando ferramentas manuais. Segundo, tinha autonomia. Com tanques auxiliares de combustível instalados na caçamba traseira, um Land Rover 10 podia percorrer 1.100 quilômetros, sem reabastecer. Terceiro, era leve. O peso de combate era de aproximadamente 2,80 kg. Podia atravessar terrenos onde veículos mais pesados ficavam atolados. Então vieram as modificações. O SAS removeu tudo o que era desnecessário. Portas, para-brisa, teto. O veículo se transformou em uma estrutura esquelética aberta. Barras de proteção foram soldadas para proteger a tripulação caso o veículo capotasse. Suportes para armas foram fabricados com tubos de aço. Uma GPMG instalada sobre um suporte giratório, a metralhadora britânica de uso geral de 7,62 mm, foi colocada na posição do passageiro dianteiro. Uma segunda GPMG ou uma metralhadora pesada Browning M2 calibre .50 foi instalada em um suporte giratório atrás do motorista. Alguns veículos transportavam lançadores automáticos de granadas americanos MK-19. Alguns carregavam mísseis antitanque Milan guiados por fio. Alguns poucos levavam mísseis terra-ar Stinger, reaproveitados de sua função original para atacar alvos terrestres ou helicópteros voando em baixa altitude. A munição era armazenada em todos os espaços disponíveis. Cintas de munição para metralhadoras em caixas de aço, granadas em correias, minas Claymore presas ao exterior. Suprimentos médicos, galões de água, pacotes de ração e redes de camuflagem, tudo amarrado à estrutura. O equipamento de comunicações incluía rádios de sobrevivência TAC-BI e sistemas criptografados de comunicação por satélite para solicitar ataques aéreos. A navegação era feita por GPS, na época uma tecnologia nova e temperamental, complementada por mapas de papel e navegação celeste. Algumas equipes transportavam aparelhos portáteis de GPS Magellan que pesavam 1,1 grama e esgotavam as baterias em poucas horas. Outras navegavam com bússola e estrelas, da mesma maneira que o Long Range Desert Group havia feito em 1942. E eles pintaram os veículos de rosa. O tom específico era chamado Lightstone, uma continuação da fórmula da Segunda Guerra Mundial. A luz do dia parecia absurdo, exposto, pouco militar. Mas, ao amanhecer e ao entardecer, quando o sol permanecia baixo no horizonte e o deserto adquiria tons de rosa, salmão e laranja claro, os Land Rover cor-de-rosa passavam a fazer parte da paisagem. Os olhos humanos, que evoluíram para detectar movimento e contraste, tinham dificuldade para separar os veículos do terreno ao redor. Patrulhas iraquianas relataram sombras que se moviam, mas que não conseguiam identificar. Pilotos de helicóptero relataram elementos no terreno que desapareciam quando ajustavam a altitude. O rosa não proporcionava invisibilidade, proporcionava ambiguidade. Nas distâncias e condições de iluminação em que os confrontos aconteciam, ele atrasava o reconhecimento por tempo suficiente para que o SAS disparasse primeiro. As primeiras patrulhas das Panteras Cor-de-Rosa cruzaram para o Iraque em 20 de janeiro de 1991, 2 dias depois do início da Guerra Aérea. Sua área de operações era o Deserto Ocidental, uma região do tamanho da Inglaterra, quase desabitada, cortada por leitos secos e planícies de cascalho e dominada por uma única rodovia que ligava Bagdá à Jordânia. Patrulhas de 3 veículos, entre 9 e 12 homens. Suprimentos para 4 a 6 semanas. As regras de engajamento eram simples. Evitar contato, a menos que fosse essencial para a missão. Se a descoberta fosse inevitável, destruir a ameaça e retirar-se. Nunca permitir que o veículo fosse capturado intacto. Um dos primeiros confrontos ocorreu em 24 de janeiro. Uma patrulha das Panteras Cor-de-Rosa encontrou um posto de comunicações do exército iraquiano. Um pequeno complexo com antenas de rádio e 2 caminhões. O SAS estava observando a movimentação dos Scud ao longo da rodovia. Esse posto estava informando sobre a presença deles. A decisão foi imediata.
A patrulha aproximou-se até 800 metros, usando uma pequena elevação como cobertura. Os veículos se posicionaram lado a lado. Às 04h20, ainda no escuro, eles abriram fogo. A GPMG do veículo da frente destruiu a antena de rádio com uma rajada prolongada. A metralhadora calibre .50 do segundo veículo varreu os edifícios do complexo. O terceiro veículo lançou um míssil Milan contra um dos caminhões. A explosão foi visível a quilômetros de distância. O confronto durou 4 minutos. O SAS retirou-se para o sul, entrando em um terreno acidentado demais para que os veículos iraquianos com rodas pudessem segui-lo. Nenhuma baixa da coalizão. O posto de comunicações parou de transmitir. Então veio a missão que definiria as Panteras Cor-de-Rosa. Bravo 20. Em 22 de janeiro, uma patrulha do SAS, composta por 8 homens, foi inserida por helicóptero 300 quilômetros a noroeste de Bagdá, com ordens para cortar linhas de comunicação de fibra óptica e observar a atividade dos Scud ao longo de uma importante rota de suprimentos. A patrulha estava a pé, sem veículos. O terreno havia sido considerado aberto demais, frio demais e exposto demais para operações com veículos. Foi um erro de cálculo catastrófico. Em menos de 48 horas, a patrulha foi descoberta. As forças iraquianas se aproximaram. A temperatura caiu abaixo de zero durante a noite. Os homens carregavam mochilas de 90 quilogramas a pé em um terreno onde uma patrulha das Panteras Cor-de-Rosa poderia ter mantido a mobilidade e o poder de fogo. 3 homens foram capturados. Um morreu de hipotermia. 4 escaparam por 300 quilômetros até a fronteira com a Síria. O SAS aprendeu aquilo que o Long Range Desert Group já sabia 50 anos antes. No deserto, o veículo não é uma desvantagem. É um sistema de suporte à vida. Enquanto isso, outras patrulhas das Panteras Cor-de-Rosa operavam conforme o planejado. Em 3 de fevereiro, uma patrulha designada Bravo 30, transportada por veículos, enfrentou um comboio iraquiano que levava suprimentos em direção a uma suposta posição de lançamento de Scud. O comboio era composto por 6 caminhões, 2 caminhões-tanque de combustível e uma escolta de transportes blindados de pessoal BTR-60. A patrulha do SAS posicionou-se em terreno elevado, com campos de tiro sobrepostos. O confronto foi cirúrgico. A Pantera Cor-de-Rosa da frente destruiu o BTR que liderava o comboio com um míssil Milan a 1.200 metros. O segundo veículo atacou os caminhões-tanque com munição incendiária calibre .50. Os 2 caminhões explodiram. O terceiro veículo suprimiu a infantaria que desembarcava dos caminhões. O comboio foi aniquilado em menos de 3 minutos. O SAS retirou-se antes da chegada dos helicópteros iraquianos da Força de Reação Rápida. Em meados de fevereiro, as forças iraquianas haviam aprendido a temer qualquer confronto com veículos leves não identificados em terreno aberto. As patrulhas das Panteras Cor-de-Rosa relataram que comboios de caminhões iraquianos, ao avistarem trilhas de poeira à distância, paravam e se dispersavam em vez de correr o risco de entrar em contato. Os próprios veículos se transformaram em uma arma psicológica. A caçada aos Scud foi menos decisiva. Os lançadores móveis eram difíceis de encontrar, ainda mais difíceis de localizar com precisão e capazes de lançar seus mísseis poucos minutos depois de chegar a uma posição de disparo. As patrulhas das Panteras Cor-de-Rosa relatavam posições suspeitas de lançadores. Ataques aéreos aconteciam em seguida. A avaliação dos danos de combate era frequentemente inconclusiva, mas a frequência dos lançamentos de Scud a partir do oeste do Iraque caiu drasticamente nas últimas 4 semanas da guerra. Ainda se discute se isso ocorreu por causa da interdição do SAS, do desgaste causado pela campanha aérea ou da cautela iraquiana. O que não se discute é que as Panteras Cor-de-Rosa sobreviveram. Durante 6 semanas de operações atrás das linhas inimigas, nenhuma patrulha do SAS equipada com Panteras Cor-de-Rosa perdeu um veículo por ação inimiga. Vários foram danificados. Nenhum foi destruído. Nenhum foi capturado. Quando a guerra terminou em 28 de fevereiro de 1991, os veículos retornaram atravessando a fronteira saudita por seus próprios meios. A Pantera Cor-de-Rosa não era o veículo mais avançado da tempestade no deserto. Os Humvee americanos transportavam rádios melhores, blindagem melhor e motores melhores. Os Challenger britânicos possuíam uma proteção infinitamente superior. Mas a Pantera Cor-de-Rosa tinha algo que nenhum dos dois possuía. Tinha autonomia sem logística, tinha poder de fogo sem assinatura, e tinha um esquema de pintura que usava a própria biologia do olho humano contra ele.
Nos anos posteriores à tempestade no deserto, a Pantera Cor-de-Rosa se tornou uma lenda dentro da comunidade de operações especiais e permaneceu praticamente desconhecida fora dela. Os veículos não foram produzidos em massa, não foram exportados. O SAS voltou a utilizá-los no Afeganistão em 2001, em um terreno diferente e sob condições diferentes, onde a pintura rosa foi substituída pelo bege do deserto. Alguns veículos foram convertidos para o Land Rover Defender WMIC, o kit de instalação de suportes para armas, uma configuração mais padronizada, que entrou em serviço de maneira mais ampla no exército britânico. Mas as Panteras Cor-de-Rosa originais, na configuração da tempestade no deserto, foram em sua maioria retiradas de serviço. Algumas sobreviveram. A fábrica da Land Rover em Solihull restaurou um exemplar até deixá-lo em condições de funcionamento para a coleção Dunsfold. O veículo permanece em um museu particular, ainda pintado de rosa e ainda carregando as marcas de 6 semanas no deserto iraquiano. Em um depósito no quartel-general do SAS, em Erfurt, outro exemplar é mantido como referência de treinamento. As tripulações que se preparam para operações no deserto veem o veículo e ouvem a mesma coisa que seus antecessores ouviram em 1991. Veículos leves sobrevivem onde veículos pesados são destruídos. Mobilidade é proteção. E camuflagem não significa se esconder. Significa contexto. 22 de janeiro de 1991. 3 Land Rover pintados de rosa atravessam o deserto iraquiano em direção a uma instalação de comunicações que não sabe que eles estão ali. Eles parecem errados. Parecem impossíveis. Todos os manuais militares dizem que um veículo leve pintado com uma cor brilhante em terreno aberto é um alvo esperando para morrer. E ainda assim, durante a hora dourada antes do pôr do sol, quando o deserto assume tons de rosa, salmão e laranja claro, eles ficam invisíveis. Não porque não possam ser vistos, mas porque o cérebro humano, ao observar uma paisagem de areia rosa, sob um céu rosa, não consegue separar o veículo do terreno até que seja tarde demais. O SAS compreendeu algo que nenhum comitê de aquisições jamais compreendeu. A melhor camuflagem não é aquela que combina com todas as condições. É aquela que combina com a condição em que você combate. A Pantera Cor-de-Rosa não foi projetada para ser invisível ao meio-dia. Foi projetada para matar ao amanhecer. E durante 6 semanas no início de 1991, fez exatamente isso.